Olá pessoal de casa, eu sou Juliano Maisano e esse é mais um Super Poker aqui no Band Esportes. No programa de hoje, vocês vão ver mais uma mão da semana analisada por Felipe Mojave. Estivemos com um fisioterapeuta conferindo qual a melhor postura para você jogar em casa ou os torneios ao vivo. Alguns momentos engraçados do Piores da Semana. Mais um episódio de Everything Poker. Aprenda tudo sobre o poker oferecido pelo PokerStars.net. Pergunte ao Pro, trazendo a resposta de Larissa Metran a uma pergunta do telespectador. E confira uma entrevista com DC, o diretor de torneios do BSOP. Para começar o programa de hoje, a gente já vai trazer aqui uma matéria que fizemos com um fisioterapeuta. Ele vai explicar um pouco sobre qual que é a melhor postura para você que fica horas e horas jogando pela internet na sua casa, né? E também para quem joga os torneios ao vivo, né? Que passa aquela maratona de dias e dias seguidos jogando na mesa de poker. Vamos conferir então essa matéria que vai ajudar todos nós. Oi pessoal do Super Poker, oi Juliano. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, mas que muitas vezes passa desapercebido. A postura dos jogadores durante os jogos. É normal que o corpo procure sozinho posições mais confortáveis depois de muitas horas que a gente está sentado. Mas isso pode trazer muitos malefícios para a coluna a médio e longo prazo. Então hoje a gente vai falar com um fisioterapeuta que vai explicar pra gente esses malefícios e maneiras simples de corrigir essa postura. Jogadores, fiquem de olho. Hoje nós vamos falar da sua coluna. Grande parte das dores, principalmente de coluna, como dores ortopédicas em geral, é o fato de ficar muito tempo na mesma posição. Principalmente nos jogadores de pôquer, onde eles ficam com a coluna muito mais fletida, muitas vezes, em flexão, e sobrecarrega as estruturas posteriores, ligamentares, lombares, né? E o fato de não apoiar, às vezes, a cervical fica baixa, muitas vezes existem dores musculares na parte cervical também. A gente precisa entender que o nosso corpo não existe melhor posição. Então, se você falar qual que é a melhor posição para a coluna, para mim, eu não consigo dizer que é sentado, de pé ou deitado. Mas a melhor posição é aquela que a gente fica trocando de posição. Então, a coluna a gente precisa ter uma carga sentado, uma carga deitado, nosso corpo foi feito para isso. Então, uma pessoa que fica muito tempo sentado vai ser mal para ela. Uma pessoa que fica muito tempo deitado vai ser mal para ela. Uma pessoa que fica muito tempo de pé vai ser mal para ela. Então, a gente precisa entender. Se estão muito tempo sentados jogando, precisamos trocar um pouco dessa carga. Fica um pouquinho de pé para tirar. Cansou um pouquinho de pé? Aí volta e senta. E aí, aos poucos, ir trocando as cargas das articulações. Quando a dor é muscular, realmente a massagem ela ajuda muito, né? Quando a dor ela é mais articular, uma dor mais interna, mais grave, teoricamente, a massagem talvez não vai ajudar tanto. Porém, é muito importante, eu acredito que a massagem entre os intervalos aí para soltar toda essa tensão muscular alivia bastante a dor dos jogadores. A gente tem que apoiar toda a nossa coluna lombar, então a cadeira ela tem que estar mais ou menos até 110 graus de inclinação, porque a gente consegue apoiar toda a coluna e a sobrecarga não vai só na altura do quadril, então a gente apoia um pouquinho toda a coluna. Se não tiver apoiado a lombar, coloca um apoiozinho também na lombar. O quadril a gente tem que deixar 90 graus, até um pouquinho menos, 80 graus, um pouquinho mais, um pouquinho mais baixo do que a altura do quadril. Sempre apoio nos pés. Então, se a cadeira ela é muito alta, o pé ele fica balançando. A gente precisa colocar um apoio no pé para que o pé fique totalmente apoiado no chão ou numa caixa de sapato, onde a gente consiga deixar o pé apoiado. Então, essa postura aqui é uma postura totalmente inadequada, né? A gente vê que ele está com o quadril jogado lá para frente, então tem que sentar mais para trás. João, senta um pouquinho mais para trás. Aí a cervical dele está bastante para frente, assim, ela tem que ficar mais para trás. Mas como o notebook ele fica muito para baixo, é muito não ergonômico esse tipo de computador. E aqui, como ele é baixo, a gente precisa colocar alguns apoios. Então, a gente coloca o computador em cima. Existe um apoiozinho hoje que é bem legal, porque aí consegue subir o visor, né? E aí a altura da visão dele fica mais ou menos, não tem a flexão da cervical, fica ruim.
os braços estão apoiados aqui, né? Então o cotovelo está apoiado aqui junto com o mouse e para ele digitar fica muito mais fácil. Essa postura é uma postura mais adequada para se ficar quando os jogadores estão jogando online, né? Então muitas vezes eles ficam jogados. Durante até 1 hora sentado, alguns alongamentos seriam ideais, então sentado, se a gente conseguisse fazer assim, João, ó, ele alonga toda a parte de extensão para alongar toda a parte de flexores de punho, porque ele usa bastante flexor para ficar clicando e digitando, então é para soltar um pouquinho, umas 3 vezes de 10 a 15 segundos de cada lado, né? Pode cruzar um pouquinho aqui também, João, para alongar um pouquinho a parte de ombro, que ele fica tensionado aqui, então essa tensão causa às vezes dores aqui no ombro, né? Também 3 de 15 de cada lado. E a cervical, como aqui é uma musculatura que causa muita dor, principalmente nessa parte que a gente conversou de estar tenso, ansioso para buscar os objetivos dentro do jogo, é uma parte que dói bastante. Então alongar essa parte aqui é importante. Então fazer aquele alongamento lateral aqui, João, puxa de um lado, e sentir alongar bem essa parte lateral aqui do pescoço para que não tenha nenhum tipo de dor. Vai para o outro lado, também umas 3 sériezinhas de cada lado. Aí, sentir alongar bem aqui, aqui para baixo, ó, puxa para baixo assim, alongar toda a parte posterior aqui da cervical, para que não tenha dor. Volta, e também movimentos metabólicos, movimentos de rotação de cervical, para frente, para trás, isso bem devagarzinho para o outro lado, isso, do lado para o outro, são movimentos que ajudam a soltar um pouquinho a musculatura e a acabar um pouquinho com a dor muscular que o jogador tem. Então, certo realmente é a gente se posicionar, sentando em cima dos 2 ossinhos do bumbum lá mesmo, realmente, relaxando aqui, trazendo a carta um pouquinho mais para frente, isso, e segurar. E sempre olhando o jogo, e aos poucos, ir trocando de posição. Aquelas posturas onde eles ficam todos derramados, tentando se blefar o jogo que eles têm, talvez também sejam posturas inadequadas, né? Então, sempre quando estiver sentado, apoiar os 2 pés, lembrar de trazer a coluna para trás e ficar com a cervical retinha, só simplesmente trazer na hora do jogo e durante o jogo ficar na postura mais retinha dessa forma aqui. Então, durante o jogo, os intervalos que os jogadores fazem, é importante fazer alguns alongamentos, se der, e são rapidinhos também para soltar também todas as estruturas, principalmente a cadeia que a gente chama posterior, que são os músculos posteriores, tanto das costas quanto das pernas. A gente fica muito tempo sentado, então quando a gente alonga eles, a gente solta um pouquinho e alivia um pouquinho da dor das costas, né? Então, inicialmente, se a gente conseguir pegar, depois que levantar, e esticar tudo lá para cima, e cresce lá para cima. Isso, a gente alongar toda a parte posterior aqui das costas. Segura também de 10 a 15 segundos, umas 3 vezes, cada um, e relaxa. Isso. Agora, junta os 2 pés e vai até lá embaixo para soltar toda a parte posterior e de coxa também. E segura lá embaixo, um pouquinho até alongar. E volta devagarzinho. Quando tiver uma paredinha do lado, vem mais para trás. Abre um pouquinho a perna, tá bom? Roda lá e põe a mão lá para trás. Para sentir alongar toda a parte lateral aqui do tronco. Rodou, faz também do outro lado lá um pouquinho. Volta, estica lá em cima também, agora para a parte lateral vem para o lado. Aí alonga mais a parte lateral do tronco, a gente estava alongando aqui atrás, alonga a parte lateral. Do outro lado. Então, para alongar a parte anterior da perna, a gente pode apoiar numa parede, segura aqui um pouquinho, e sente alongar toda a parte anterior da coxa, segurando também, sempre umas 3 séries de 10 a 15 segundos, assim, para quem não está muito acostumado, já ajuda bastante, né? Outra perna, segurando, isso, sempre botando a coluna retinha. Ótimo. Agora com o pé pode apoiar e só roda o pé assim para um lado. O fato de ele ficar muito tempo sentado, aquela parte vascular, realmente quando a gente faz esses movimentos de rotação, ele ativa a musculatura e faz com que o sangue volte a circular de novo, né? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro, nas 2 pernas. Isso aí, acho que tá bom.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas do Dr. Helder e a partir de agora fiquem de olho na coluna de vocês, tá bom? Até a próxima. Muito legal a gente assistir essas dicas aí, mas o mais importante é a gente colocar em prática o que a gente acabou de ver. Então eu espero aí que vocês adotem essas posturas aí e nos próximos programas a gente vai ter mais dicas aí de nutrição e outras áreas da saúde. Agora a gente vai conferir mais um Mão da Semana com Felipe Mojave. O Mojave esteve analisando mais uma mão do nosso programa do BSOP, que passa aqui no Band Esportes todas as terças às 11h30 da noite, e trouxe pra gente mais uma análise. Vamos conferir então o Mojave. E aí pessoal do Super Poker aqui no Band Esportes, eu sou o Felipe Mojave trazendo para vocês o quadro Mão da Semana. Bom, vocês estão acompanhando com a gente aqui todas as quintas no Super Poker, já sabem que esse quadro é muito interessante, onde eu, Felipe Mojave, profissional de poker, trago uma análise de uma mão, de uma jogada que aconteceu em algum torneio ao redor do mundo por aí, certo? Bom, essa mão aqui é muito interessante, ela aconteceu no Brazilian Series of Poker, que é o nosso BSOP, primeira etapa de 2013, aqui em São Paulo, tá? Bom, eu gostei muito dessa jogada porque ela traz uma noção de como se deve jogar um torneio de poker, principalmente nessa fase, tá bom? Eu gostei bastante. Olha, o Azambuja ele acaba abrindo um raise aqui com As e Rei, que é uma mão interessante, muito boa nessa fase. E o Pedro acaba dando call aí do botão com 5, 6 de copas. Muito boa jogada dos dois oponentes. A Zambuja acaba decidindo não aplicar a continuation bet aqui nesse flop 9-9-3, o que eu gosto bastante e vou explicar por quê. O Pedro é um jogador forte, o range de call dele do botão é bastante wide, que a gente fala, ou seja, ele é aberto, então ele pode ter conectado com esse flop, ele pode ter um par na mão, e o Azambuja pode ser blefado facilmente contra esse tipo de jogador que tem a vantagem aqui. Não é porque o Azambuja tem As e Rei. Pedro aqui, na minha opinião, é um jogador um pouco mais forte, tá? E ele tem posição e fichas. Então, leve vantagem para o Pedro aqui nesse confronto, antes de mais nada, independente das cartas. Bom, o Azambuja respeitou muito isso e o Pedro acabou dando check behind. Também a melhor opção, na minha opinião, porque o Pedro pode tentar melhorar a mão dele, inclusive, ou seja, com um flush draw ou um straight draw no turn. Bom, ele pode se aproveitar muitas vezes da fraqueza que o Azambuja pode continuar mostrando. E é o que acontece. Cai um 4 no turn, o Azambuja dá check, e o Pedro agora tem um straight draw, acaba fazendo uma aposta que a gente chama de semi-bluff aqui no turn, já que o oponente deu 2 checks. Muito justa, muito boa essa aposta do Pedro. Só que o Azambuja faz uma leitura muito boa. Acredito que o meu As e Rei está na frente na situação, devido à fraqueza que eu mostrei perante essa jogada, e que As e Rei é uma mão forte, muitas vezes. Bom, o Azambuja faz o call corretamente. Muito boa a leitura dele aqui. E o River é um 2, completando a sequência do Pedro. É uma carta excelente aqui para o Pedro, que aplicou a aposta no semi-bluff e agora ganhou o valor, ganhou a sequência aqui no River. O Azambuja dá check e agora o Pedro vem para tentar angariar algumas fichas, né? O Pedro coloca mais uma aposta, agora no River, e o Azambuja, sem sofrer muito, vai lá e dá fold no As e Rei. Muito boa jogada do Azambuja. Por quê? Porque o 2 normalmente é uma carta que ela não muda nada, né? Se ele deu o call com Ace High no turn, bateu um 2 no River, o que que mudou, né? Se o Pedro tinha um par de 2, o Pedro já estava na frente do As e Rei. Não é verdade? Então não muda muita coisa. Ele tem que colocar o Pedro que numa mão específica? Não, ele acreditou que o Pedro deu check behind no flop, e por apostar turn e river, o As e Rei dele não era bom mais. Gostei da jogada do Azambuja, deu o call quando estava ganhando, e deu o fold corretamente aqui quando estava perdendo. Muito boa jogada. Agora, o Pedro também mostrou bastante habilidade aqui nessa jogada, fazendo uma jogada bastante acertada. Normalmente, os jogadores vão aplicar o quê? A aposta aqui em posição nesse pote, e eu acho que o Pedro tomou a decisão correta. Por quê? Porque muitas vezes nesse board dobrado, o nosso oponente tende a continuar com uma gama enorme de mãos, ou seja, qualquer par, As e Rei. Então o Pedro dificilmente faz alguém foldar algum tipo de mão aqui no flop, por isso que eu gosto bastante desse check behind também. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Parabéns aí aos dois jogadores que desenvolveram uma mão muito bem jogada, e tamo junto na próxima quinta aqui no Super Poker no Band Esportes. Abraço do Mojave. É isso aí, esse aí foi o Felipe Mojave trazendo mais um conceito legal para vocês aí de casa.
e a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já com mais Super Poker. Bom, vou entrar numa parte do programa que vocês aí de casa gostam muito. É aquele momento onde eu mostro um brinde para vocês, esse aqui ó, o boné do FullTiltPoker.net. Quem quiser ganhar esse boné tem que mandar um e-mail para alvivo@bandesportes.com.br com a seguinte resposta: quem foi o campeão brasileiro de poker de 2010? Então você manda o nome do jogador que foi o campeão brasileiro do BSOP, o campeão brasileiro de poker em 2010, e a gente vai pegar todo mundo que acertar e vai sortear um boné entre todas essas pessoas. Então vamos lá, alvivo@bandesportes.com.br. Agora a gente vai ver os melhores momentos do programa Piores da Semana. Vocês sabem, o Piores da Semana é um programa que passa no site tvpokerpro.com e traz o Vitão narrando as bad beats que o pessoal envia para ele, né? Elas são editadas pelo Rodrigo Maia e mostram aí um lado divertido de encarar as bad beats e os maus momentos no poker. Vamos conferir então Piores da Semana. Não é legal quando você recebe um valete no short-handed, não tem o valete, olha só que beleza, o meu amigo CMA Cruzeiro fez aquele mini raise e tomou, pega aí, pega tudo na tela, tem que dar call de estalo essa mão, porque senão perde, né? Que é o que vocês sabem que vai acontecer, olha só, bate trinca, dobra e o ás dá derrota no river, né? É demais, o cara faz trinca e fala, tá tudo tranquilo, né? E dobra o 2, o cara fala, pra quê? Dobrar esse 2 e aí dobra a outra carta que não podia, que era o Ás. Que horror, meu povo! Começando em alto estilo aqui. E o CMA Cruzeiro, para variar, tinha menos ficha que o cara. Oh, tristeza! Vamos mostrando mais uma mão aqui, aquela mão de começo de jogo, né? Que o cara ainda tá ligando pro pessoal, falando, ó, galera, não vou sair hoje porque eu estou jogando torneio. Inclusive tem o par do Ás aqui e faz aquele raise que eu já falo que eu não gosto, né? Osmar Júnior, meu amigo Osmar Júnior, torcedor do Tricolor do Morumbi. Que beleza, hein? Osmar Júnior fez 369, depois de 2 limpos, tomou 900, falou, ah, tá beleza, hein? Aí o cara faz 1431, o outro dá call. Vai, Osmar! É com você, meu garoto, eu acredito em você, nós gostamos de você. Todo mundo vai ao in? Não, ainda sobra ficha pro jogador 2 e pro jogador 5. O Osmar trinca e já vai pra galera, já vai pro abraço, né? Levanta aquela camiseta, né? Jesus é mais. Tô ganhando, mãe. Estou ganhando, mãe. Bateu ouros no River e ele não ganhou nada, né? Trincou o Ás ali. Não, ainda ganhou um capitalzinho, mas podia ganhar tudo, né? Aquela mão que o cara fala, eu vou ganhar, eu já sei o que eu vou fazer com o dinheiro desse torneio. E ele não ganha. Olha só, Osmar vai se benzer. Mais uma mãozinha flagrada pelo meu amigo, grande amigo meu, André Willeman. André Willeman das antigas aqui, hein? Nosso seguidor das antigas. Um abraço para ele que está lá em Santa Catarina, na Santa e Bela Catarina. E lá em Santa Catarina o pessoal não joga com 2 e 4 do dealer. Faz muito bem, né? Porque faz mal jogar com 2 e 4, faz mal. Olha só, all in do small blind, call do big blind, nada mais comum, nada mais tradicional. Olha só que beleza. Ás 7-7, quadra no flop, só falta quadrar o river, quadrou. Quadra contra quadra. É brincadeira, meu povo. É uma mão que está em moda. Acontece muito ultimamente. É o cara quadrar no flop e ver o parceiro que só fez full 2 pares acabar quadrando no river. Quadra contra quadra, hein? Que beleza. Dobrou o small blind. Tá tranquilo também. Não é uma tragédia. Ou é? Acho que esse jogador 7 aí não durou nem mais 3 mãos nesse torneio. Olha só, quero saber como se joga uma mão até as últimas consequências para ganhar. Para ganhar tem que ter coragem nesse jogo. E é o que o MRR Carvalho mostra para nós. Ok. Olha só, ele dá raise de rei 2 de paus aí com poucos blinds, né? Toma uma tribet grande na cabeça. Olha só, fold do small blind, fold do big blind. E ele dá call, fica aí com aquele dinheiro do busão para trás, né? Aquele dinheiro do busão para trás. Aí não acerta nada. É claro que não acerta nada, né? Difícil acertar com o rei 2. E o parceiro vai apenas finalizar o serviço contra ele. Mas ele é forte, ele fala, eu vou ganhar essa mão. Bate uma dama e bate aquele dezão do sabor. Porque ele vai até as últimas consequências. Porque ele acredita que o jogo de pôquer privilegia aquele cara que vai até o fim, né? Que beleza, que parceiro você, MR Carvalho.
Quebrou uma trinca de ás, hein? Tava com um stack bom, inclusive, você. Parabéns, viu, querido? Parabéns, viu? Gente, não é legal quando você chega com um stack de 500 mil fichas no torneio, né? Não é muito bacana, não é legal, né? O cara com 2 milhões na mesa, você fala, bom, agora tá na reta final, tô chegando lá, né? Você já sente aquele cheiro de clorofila no ar, aquelas notinhas verdes, né? Imagina, ainda mais quando faz um full e tá mais ou menos aí short stack, né? Que é o caso do nosso gremista, tava com um pouco menos que 20 blinds. Ele faz um full no flop e fala, agora eu vou para a cravada, meu povo, agora eu vou para a cravada. E aí troca raises com o jogador, abre a Ace 7, quadra no 4, e o que acontece no River? Um 7 do de sabor, um 7 pagão no River. É muita quadra contra quadra, gente. Ultimamente, olha, vou te falar, tem muita saída quadra contra quadra, viu? Aqui no Piores da Semana tem tido muita solicitação, muita saída, o pessoal me pede muito e eu mostro, é uma tragédia, né? E o gremista que falou, agora eu vou pra cravada, ele foi mesmo lá pra ponte que caiu, hein, gremista? Que Bom, depois dessas bad beats aí do Piores da Semana, a gente vai direto pro Everything Poker. É aquele tutorial feito pelo PokerStars.net para a gente aprender um pouco mais sobre as regras do Texas Hold'em e algumas estratégias para você melhorar o seu jogo. Vamos conferir então Everything Poker. Nunca ignore a posição, talvez o conceito fundamental no poker. Você achava que só as cartas importavam, mas onde você senta é muito importante. Não existe certo ou errado no poker. Não existe um método que possa garantir o sucesso. Mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para buscar. E existem aqueles que têm o conhecimento para explicar. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. Senhoras e senhores, nosso programa hoje é sobre posição. Exatamente. Vamos ensinar sobre posição na mesa de pôquer e por que isso é tão importante. Mas o que diabos é posição? Não se preocupe, tudo vai ser explicado e quando você terminar vai saber exatamente o que é e como isso pode ser vantajoso. Já está quase na hora de nosso tutorial de hoje. Posição é muito importante na mesa de pôquer, mas o que isso significa exatamente? A posição de um jogador é definida por onde ele está sentado em relação ao botão do dealer. Existem boas e más posições. Simplificando, quanto mais tarde você tiver de agir em uma rodada de apostas, melhor a sua posição. Por quê? Porque você consegue recolher mais informações sobre os oponentes que agiram primeiro. Você pode basear a sua ação na decisão deles, sendo que se tiver de agir primeiro, seus oponentes têm a vantagem de observar sua ação antes de decisões serem tomadas. Aqui estão as posições na mesa de poker. Lembre-se, tudo depende de onde está o botão do dealer. A primeira posição que apresentamos é aquela imediatamente à esquerda do botão, o Small Blind. Como vimos no primeiro programa, o jogador nessa posição tem que colocar a aposta obrigatória. Por exemplo, se os blinds são 1 e 2, esse jogador precisa colocar 1. Ao seu lado, no sentido horário, está o Big Blind. O jogador nesse lugar tem que colocar uma aposta obrigatória, o dobro do Small Blind. Os blinds vão agir por último antes do flop, mas depois do flop são os primeiros a falar. Você deve se lembrar disto se estiver considerando jogar uma mão nessas posições. E não se esqueça que quando você age primeiro, você vai estar em desvantagem. As duas próximas posições são chamadas de posições iniciais. O jogador na sequência do Big Blind é o Under the Gun, geralmente abreviado pelo UTG. O jogador nessa posição tem a pior condição pré-flop. Eles são os primeiros a dar fold, call ou raise, e não tem nenhuma informação sobre os outros jogadores. Depois do flop, eles ainda vão ter de agir muito cedo, então são classificados como posições iniciais, um péssimo lugar no poker. Vamos ver as posições intermediárias. Nesses assentos, você tem a vantagem de agir antes dos primeiros dois oponentes, mas ainda vai ter jogadores depois de você. Não é uma grande posição para estar. Finalmente, temos as posições finais, as posições mais fortes do poker. O jogador à direita do Small Blind é chamado de botão. Antes do flop são os blinds, vão agir depois do botão.
Depois do flop, o botão é a última pessoa a agir. Se o resto dos jogadores já tomou sua decisão antes de você agir, você possui uma vantagem enorme, pois pode tomar sua decisão baseado na deles. Lembre-se sempre disso. Quanto mais tardia for a sua posição, melhor sua situação. Para recapitular, o botão do dealer se move a cada mão, então sempre leve em consideração sua posição. Se você estiver no botão, vai ter o botão do dealer à sua frente. Vai estar na melhor posição porque você vai ser o último a falar depois do flop e vai ter o benefício de assistir todos os outros jogadores antes de tomar sua decisão. Pronto para algumas estatísticas? Vamos analisar quais posições na mesa ganham mais potes. Nós estudamos 1.400 mãos de pôquer diferentes, online e ao vivo, e aqui estão os resultados. As porcentagens representam a quantidade de vezes que cada posição ganhou uma mão. Podemos ver que a posição que mais ganhou mãos foi o botão, vencendo quase 15% dos potes. A que teve menos sucesso foi a do UTG mais um. O UTG, posição que age primeiro no início de cada mão, teve um sucesso relativo, com 10,4%. Isso pode parecer surpreendente, mas com o desenvolvimento do jogo nos últimos anos, muitos jogadores começaram a dar raise nessa posição, representando uma mão muito forte. Se dividirmos a mesa em posições iniciais, intermediárias e finais, podemos ver que os assentos com menos sucesso são aqueles nas posições intermediárias. Se você pensar bem, faz sentido. Os jogadores nessas posições não têm que colocar os blinds e não tem nenhuma razão real para jogar as mãos, ao menos se ela for forte o suficiente para ganhar o pote. Os assentos mais dominantes são aqueles nas posições finais. Primeiro porque a posição final são as mais comuns para os jogadores tentarem roubar os blinds, dando raise antes do flop. Mas também porque nessas posições uma variedade maior de mãos vai ser jogada, já que a pessoa tem a vantagem de ver as decisões dos adversários antes de agir. Uma grande porcentagem das mãos também são ganhas nas posições iniciais. As razões para isso também são claras. Como falamos do UTG, se tornou uma posição boa para tentar roubar os blinds. Mas também as posições iniciais incluem o Small e o Big Blind, que geralmente vão disputar potes, pois são os últimos a falar antes do flop. Outra razão, os jogadores do poker não gostam de abrir suas mãos de blinds facilmente. You keep attacking my big blind. Eles vão tentar ganhar a mão, não importa o que as cartas digam. Bom, esse foi mais um episódio do Everything Poker, e quem quiser conferir todos os outros é só entrar no site everythingpoker.com. Tem todos os episódios lá em português. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta com o Super Poker e vamos já para o Pergunte ao Pro. Você lembra como funciona? Você manda um e-mail para tv@superpoker.com.br com o nome do profissional que você quer que responda e a sua pergunta. A gente vai atrás desse profissional e traz a pergunta aqui para todos vocês. Hoje, o Miguel Soares, de São Paulo, fez uma pergunta para Larissa Metran. Vamos conferir. Olá galera, aqui quem fala é a Larissa Metran. Fui convidada para responder ao quadro Pergunte ao Pro. Quem mandou a pergunta foi o Miguel Soares de São Paulo. Então vamos lá. O Miguel perguntou para a gente qual é a estratégia para utilizar no meio de torneios quando você está ficando short. Se é jogar mais agressivo ou se é jogar mais tight na certeza. Bom, quando a gente está ficando short, a ideia não é entrar em muitas mãos. É você jogar mais tight sim. Às vezes, e as mãos que você entrar, você vai entrar jogando mais agressivamente. Provavelmente, se você tiver menos de 15 big blinds, você sempre vai entrar de all-in. Às vezes ainda dá para dar um bet fold, que é apostar para foldar quando você tiver algum blocker, quando você tiver em posição e você souber que os jogadores que tem para falar na sua frente são muito tights. Alguns casos específicos, mas na maioria das vezes você vai entrar na mão já de all-in, você não vai ficar vendo flop. Então, a estratégia é essa, é você jogar mais tight mesmo e na certeza.
É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Miguel. GL aí para vocês. Bom, essa foi a dica da Larissa Metran para o Miguel e para todos vocês. E você lembre-se, se você quiser mandar uma pergunta a um profissional, manda um e-mail para tv@superpoker.com.br. Indique ali o nome do profissional que você quer que responda e a sua pergunta. A gente vai atrás dessa resposta para você. Agora a gente vai para uma entrevista exclusiva que fizemos com o Devanir Campos, o DC. Ele é conhecido por ser o diretor de torneios do BSOP e está com o poker brasileiro desde o começo lá do Circuito Paulista de Hold'em. Vamos conferir esse bate-papo com o DC agora. Foi muito por acaso, né? Eu já estava começando a conhecer o poker através da TV, eu tinha visto na ESPN, um torneio, e fui procurar no Orkut, na época eu morava em Campinas, e procurar na comunidade quem é que jogava, conhecia poker e tal em Campinas, e na época o Brasa me respondeu. E aí ele me chamou para ir no home game que ele fazia na casa dele, e é aí que eu conheci o Brasa, o Léo Belo, mais alguns outros amigos que viraram amigos depois lá de Campinas. E aí um mês depois, inclusive, o Igor Federal começou a jogar com a gente, falar que ele ganhou o apelido. E era exatamente isso, era uma reunião de amigos em torno de uma coisa que a gente estava se apaixonando, que era o poker. Então a gente gostava de jogar, brincar, e era uma desculpa para reencontrar os amigos mesmo. Quando eles iam fazer o Brasa e o Léo, começaram a fazer a primeira etapa do CPH, para você ter uma noção, não sabia como que o torneio funcionava. Porque assim, a gente jogava um home gamezinho. E aí a gente foi pesquisar, foi atrás de ver programas de TV e tal, para saber o que era torneio. Como é que é? O cara é eliminado? Como assim? Não pode voltar mais? Várias coisas assim. E aí começaram a ter as primeiras etapas. E como era um monte de amigos se juntando para se divertir, então assim, ó, leva a cadeira, o outro leva a ficha, o outro leva o baralho, o outro leva o feltro. E aí o que acontece é o seguinte... Na época, eu estava fazendo faculdade e eu queria muito participar do Circuito Paulista e eu não tinha dinheiro para dar o buy-in, não podia jogar e tal. E aí eu fiz um acordo com o Brasa na época. Eu falei, Brasa, eu te ajudo no que precisar lá, assim, pô, leva as fichas, faço as trocas de ficha na hora que precisar, tudo mais. Junto os papéis da inscrição, porque cada um preenche uma fichinha por e-mail e tal. E daí você deixa eu jogar o Omaha, que era na sequência do torneio de Texas, tinha o Omaha, e eles me davam a inscrição, e foi aí que eu comecei a ficar mais do lado da inscrição, da organização, era mais porque eu não tinha dinheiro para jogar o main event. Eu começava a ajudar na organização do torneio, mas sem saber o que eu estava fazendo, sem nenhuma experiência. Então, acontecia qualquer dúvida, qualquer problema na mesa, o Brasa estava jogando na outra mesa e o Brasa já tinha mais experiência, eu ia lá e chamava ele, falei, ó, aconteceu isso daí, e agora o que acontece? E aí eles foram me dando algumas dicas, mostrando como é que funcionava o poker, quais eram as regras, e aí eu, pela minha curiosidade mesmo, natural, eu fui pesquisar, fui atrás, eu sempre fui uma pessoa que pesquisei de tudo, sempre tudo que eu achei diferente eu fui atrás e pesquisei. Eu fui atrás de fóruns, fui atrás de literatura, tudo mais, e saber como é que funcionam as regras, as diferentes modalidades, como é fora do país, como é na Europa, qual a diferença que tem para os Estados Unidos e coisas desse tipo. E a partir daí, veio um dia o Brasa e o Léo, a gente estava conversando, e eles tinham acabado de ir, eu acho, pela primeira vez para Las Vegas. Eles falaram, pô, lá tem um cara, uma figura, que chama diretor do torneio, em todos os torneios. Ele falou, pô, a gente está precisando, os torneios estão ficando grandes aqui no Brasil, a gente não consegue mais jogar, a gente não consegue mais se divertir. A gente precisa de uma pessoa para assumir esse papel. Você não quer ser esse cara? Mas aí você tem que ir, estudar, tal, não sei das quantas. Eu falei, olha, peguei, achei interessante desde o começo, fui atrás e comecei a cada vez mais, devorar literatura e fóruns e tudo. Naquela época, Juju, você lembra muito bem, a gente trocava muita informação, então foi só acumulando mais experiência, indo atrás de conhecer o que se fazia lá fora. Eu tive, por um lado, sorte, né, aqui no Brasil, que eu nunca me deparei com situações assim muito extremas. Teve já situações sempre que envolvem a vida, a sobrevivência do cara no torneio. E essas são sempre situações dramáticas de se resolver, porque em geral alguém sai prejudicado.
Mas, pô, tem situações que não aconteceram comigo, mas eu já vi, assim, o cara voltar do break, sentar no lugar errado, aí perde as fichas do outro, sabe? Aí, ou ganha fichas, né? Então, assim, são duas situações diferentes. Ou, por exemplo, sei lá, a gente um dia fez na internet, num fórum, uma brincadeira, qual que seria o pior pesadelo, acho, para uma direção de torneio. A gente chegou à conclusão, imagina, sei lá, alguém tropeça, cai em cima de uma mesa, todas as fichas da mesa se juntam, cai pelo chão, espalhado, você não sabe mais o que é de quem. Então, assim, serão situações catastróficas, né? Mas eu acho que eu tive a sorte, até hoje, nunca ter encontrado uma tão difícil. Mas a todo momento a gente faz, sei lá, eu faço exercícios mentais, eu discuto com todos os diretores e meus assistentes no BSOP também sobre como sair de uma enrascada dessa. A gente sempre busca na cabeça, assim, situações limítrofes e tentar achar soluções, mas nem sempre é fácil e nem sempre tem consenso também. É engraçado porque já teve gente que me perguntou assim, falou, pô, tua vida é muito boa, né? Você vem aqui pra, sei lá, pra Curitiba, passa 5 dias e depois tem o resto do mês livre, né? Até o próximo evento. E não é assim que, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Para um evento do tamanho do BSOP funcionar, a gente tem uma empresa por trás e tem o trabalho do dia a dia. A gente faz todo um trabalho de planejamento, é a logística, é o financeiro da empresa, é propaganda, é planejamento, e tudo isso demanda tempo. Então a gente tem uma estrutura de escritório, a gente tem as pessoas que trabalham nos seus departamentos, então eu faço uma área administrativa da empresa, aí tem a Lara que faz toda a parte de logística operacional, tem a parte financeira, tem a parte de suporte, então tem tudo, tem a galera que responde os e-mails do BSOP. Então, assim, tem uma rotina do dia a dia, então, por exemplo, até por uma questão de fugir do trânsito de São Paulo, para quem mora em São Paulo já sabe que é caótico, quem não mora ainda tem uma vaga ideia, mas até para fugir do trânsito a gente tem um horário mais flexível, mas, por exemplo, eu trabalho aqui no escritório geralmente das 11 da manhã até meia-noite, até 10h30, 11 horas da noite, por aí. E essa é a rotina, assim, todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aqui e depois, quando tem BSOP, quando tem outros eventos, a gente viaja, a gente vai atrás dos eventos. Interclubes é uma ideia que eu achei, assim, fenomenal desde o começo. Ele já é uma ideia que o Geraldo, lá da Liga Curitibana, da Federação Paranaense, ele já tinha conversado com o Igor há algum tempo. E eu me apaixonei pela ideia, só que existiam algumas dificuldades antes no formato, e aí juntos a gente conseguiu bolar um sistema. O Interclubes, o que é? É um torneio onde a primeira fase do torneio, ou seja, os primeiros dias que o jogador joga, até ele chegar na faixa de premiação e um pouquinho só depois, ele joga em diferentes locais ao mesmo tempo. Então, assim, vai ter aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Balneário Camboriú, em Brasília, e Goiânia e Manaus. São 8 cidades. Então, ao mesmo tempo que aqui o pessoal está jogando de 1A no H2 Clube, lá em Brasília o pessoal vai estar jogando de 1A, com a mesma estrutura, com a mesma coordenação técnica e tudo mais, no NL Clube lá do Rogers. Então, todos estão jogando os dias 1 ao mesmo tempo. Foram para o dia 2 e tudo mais, o dia 2 acontece em todas as cidades também simultaneamente. Então, sei lá, se aqui em São Paulo teve 300 inscritos e no Rio de Janeiro teve 200 no total, na soma dos 3 dias iniciais, beleza, o pessoal que passou avança para o dia 2. Está jogando o dia 2 ainda na sua própria cidade. Vai chegar a ITM, vai chegar na faixa de premiação 10% dos inscritos, que é mais ou menos o que se paga em todos os torneios ao redor do mundo. Então, assim, se lá no Rio de Janeiro entraram 200 pessoas, lá vão pagar 20. Se aqui em São Paulo entraram 300, aqui vão pagar 30. Então, o cara entrou ITM lá, aí vai ter uma escalada de premiação. Ele começa recebendo R$ 1.500 e tal, até chegar 5% dos inscritos naquela localidade. Chegou em 5% lá, ou seja, foram 200, vai chegar a 10 jogadores, o torneio é paralisado com 10. Aqui em São Paulo seria paralisado com 15, no nosso exemplo de 300. Esses 10 de lá, sei lá quantos de Manaus, tantos de Curitiba, tantos de Belo Horizonte,
eles se classificam para jogar o dia 3 do torneio aqui em São Paulo. Aí você fala, pô, mas os caras vão ter que viajar. Vão. Mas a grande vantagem é o seguinte, ele só tem que viajar, só tem que gastar hospedagem, passagem aérea, quando ele já sabe que está ITM. Ou seja, ele não precisa antes viajar para disputar um torneio e talvez ficar dentro da premiação. Ele já está na premiação. Então ele vem para São Paulo já com uma premiação garantida de R$4.000 para disputar o primeiro lugar, que deve passar aí de 170, 180 mil. Então, acho que o maior desafio que a gente tinha era fazer um cara que passasse muito short stack pro dia 3, para ele vir para São Paulo jogar o dia 3. Só que agora é o seguinte, como ele já está no dinheiro e ele tem a chance de brigar por uma premiação muito maior, vale a pena ele se deslocar. Então eu acho que esse é o clique fundamental aí do Interclubes. Então eu acho que essa primeira edição vai ser pra gente um teste, né? Ver se esse formato, se os jogadores vão aprovar, sentir o feedback da galera. E se tudo der certo, vamos fazer mais aí pros próximos semestres. Então, e agora nesse final de semana está acontecendo, né, o BSOP em Foz do Iguaçu. A gente preparou uma estrutura bem legal para todo mundo. Eu acho que com o número de classificados e gente que está vindo de fora do país, aqui dos países da América Latina, acho que o número de inscritos vai superar bastante a última vez que a gente passou por Foz. E a próxima etapa, para quem quer já se programar aí o BSOP, é uma etapa especialíssima. A gente tem várias coisas bacanas. Vai ser o BSOP na Costa do Sauípe, pertinho de Salvador, lá no Nordeste. Resort maravilhoso, praia. É a primeira vez que o BSOP é disputado num resort com sistema all-inclusive, ou seja, você paga a sua diária. Lá tem todas as refeições do dia, bebidas, incluindo alcoólicas até, liberada nos horários específicos em alguns pontos do hotel. E a gente vai ter um main event lá que nós vamos implementar uma estrutura diferente para poder fazer blinds de 1 hora no main event, numa etapa menor. A gente geralmente só faz blinds de 1 hora, numas etapas que tem mais dias. A gente alterou um pouco a estrutura, nós vamos fazer vai ser um teste, mas acredito que o torneio vai ficar muito bom, a jogabilidade vai ser excepcional. Para quem viu agora o Circuito Paulista que aconteceu, é que o Circuito Paulista mudou a estrutura, foi uma estrutura que eu fiz pro torneio. Já viu que a jogabilidade aumentou demais, assim, o pessoal foi pro dia 2 com média de 100 Big Blinds e chegou na mesa final com média de 50 Big Blinds, então vai ser muito bom, acho que todo mundo vai gostar. Se precisar de informações sobre o BSOP Costa do Sauípe, entra lá no site bsop.com.br e faz a sua inscrição. Lembrando agora, quem faz a inscrição antecipada ou quem ganha a vaga do satélite não pega mais fila, o BSOP fila 0. Beleza? Bom, essa foi a conversa que tivemos com o DC, não deu para falar tudo que a gente queria, né? O nosso espaço aqui é meio restrito, mas com certeza ele vai voltar aqui no Super Poker. Nós vamos atrás dele e vamos buscar mais informação sobre direção de torneios e sobre a história aí do poker no Brasil. Já está acontecendo em Foz do Iguaçu a segunda etapa do BSOP, é o Campeonato Brasileiro de Poker. A inscrição, R$ 2.200, blind de 45 minutos, stack de 25 mil fichas. Você pode acompanhar ao vivo a cobertura pelo site tvpokerpro.com e a cobertura escrita de mãos e fotos pelo mebelisca.com. Se você ainda não está no BSOP, ainda dá tempo. Vá até Foz do Iguaçu que você pode jogar o evento principal na sexta ou no sábado, ou algum evento paralelo. Na quinta-feira, dia 14 de março, às 8 horas, acontece a segunda etapa do CPH. É o novo Campeonato Paulista de Hold'em, com R$ 150 mil de prêmios garantidos. O local é o mesmo, H2 Clube em Pinheiros. O buy-in, R$ 800, 25 mil fichas de stack inicial e blinds de 60 minutos. No novo CPH, você pode jogar na quinta-feira. Se não conseguir passar, pode voltar na sexta e no sábado. Os classificados jogam novamente domingo e a mesa final na segunda-feira. A outra dica que eu vou dar é para você já ir se programando para um dos torneios mais importantes do ano. É o Masterminds 3. A gente vai conferir aqui algumas imagens do Mastermind 1 e 2, que contou com a presença do jogador Ronaldo Fenômeno. O Masterminds 3 vai acontecer em São Paulo. O evento principal custa R$ 1.300
Mas existem muitos outros torneios, começando desde R$50 até torneios gratuitos. Haverá também um desafio entre Brasil e Argentina. E a presença de muitas feras no poker brasileiro. Vai haver uma cobertura completa aqui no Super Poker e também no TV Poker Pro e no Mibilisca. Não percam! Bom, antes de ir embora, a gente vai lembrar aqui sobre o brinde de hoje para vocês. Esse boné do FullTiltPoker.net. Para ganhar, moleza. Manda um e-mail para alvivo@bandesportes.com.br dizendo qual o nome do jogador que foi o campeão brasileiro de poker em 2010. Em 2010, a temporada do BSOP, um jogador fez mais pontos e foi o campeão brasileiro. Qual o nome dele? Manda para alvivo@bandesportes.com.br. A gente vai sortear um boné do FullTiltPoker.net entre todos os que acertarem a resposta. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um Super Poker aqui no Band Esportes. Até lá!